Graças a Jesus. Glória a Deus. No livro de Gálatas, vamos começando. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 hasta 15. Aleluia. Gálatas 5, de 13 hasta 15. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amará a tu prójimo como a ti mismo. Pero se os mordeis e os comeis uno a outro, mirad que também não os consumais uno a outro. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus bendiga a sua palavra. Que sua palavra seja de bendição para nossas vidas. Podemos tomar assento, os que puseram de pé. Glória a Deus. Eu, durante a semana, estava orando: Senhor, dá uma palavra para tu pueblo, para a igreja. E sabemos que uno, mientras uno va orando y va preparando un mensaje, ¿no? Y preparé un mensaje que el título era Arrepentimiento de obras muertas. Y estaba contento porque era una mensaje poderosa. Arrepentimiento de obras muertas porque sabemos muerte produce muerte y tal. Pero orando, pues confírmame, Señor, confirma, no había ninguna confirmación. Entonces, graças a Deus foi uma vigília. Em la vigília, e quando chego na casa de manhã, já porque saímos da vigília às 2 da manhã, nós chegamos na casa às 1:30, né? Às 3. Glória a Deus, sim, porque quedamos aí e foi de grande bendição. E graças aos irmãos que participaram da vigília, porque foi de grande bendição. E quando chego aí orando, e eu escutei claramente assim. Diz assim: Deus falou, irmão. Quanto crê que Deus habla? Amém. Deus sigue falando hoje. Deus disse assim: há ovelhas que estão mordendo outras ovelhas e causando heridas graves. Disse que há ovelhas mordendo outras ovelhas. E eu disse, como é possível? E porque minha vida nunca he estudado 100% como é uma ovelha, se a ovelha muerde ou não muerde, não, se come ou não come carne. E eu quedava em dúvida, não, mas escutei, Senhor, ensina-me. Orei-me, mas Senhor, Senhor, graças, não? E já tenho mensagem. Pongo o título de Ovelhas Assassinas. Depois, ele disse, não. Automaticamente uma voz disse, não, ovelhas não são assassinas, mas sim são influenciadas. Depois, Senhor, então eu orei a Senhor, Senhor, ensina-me como fazer esse mensagem e como dar instrução a tu pueblo. E comecei a orar outra vez. Depois Deus começou a dar-me instruções e disse, há 3 tipos de heridas em las ovelhas. 3 tipos de heridas nas ovelhas. Então, ele disse, que tipo de heridas estão nas ovelhas? Orei a Senhor e disse, orei, Senhor, Papai Deus, Criador do céu e da terra. Nada está oculto delante de ti. Ensina-me, dá-me instruções como preparar este mensagem. Em nome de Jesus, amém. E queria que Tito, depois de começar a dizer, explicar-me passo por passo, que vamos ver esta manhã. Por isso esse versículo que acabamos de ler de Gálatas, que dice, hermanos, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. A ver, usamos, como dice, estamos en Cristo, somos libres, y usamos esta libertad para hacer la obra de la carne. Y dice más, si no servíos por amor unos a outros. Aleluia. Temos que servir um a outro. Dice, porque toda a lei em esta sola palavra se cumpre: amarás a tu prójimo como a ti mesmo.
Pero si mordéis e comeis um a outro, mirá que também os consumais uno a outros. Diz, por quê? Porque mordéis um a outro. Se realmente mordemos um a outro, as ovelhas, depois vou estudar mais tarde, não que as ovelhas, por que a ovelha muerde e todo. Diz que as ovelhas muerdem para marcar seu território. Quando vê outra ovelha mais forte que ela vai com cabeçaço, não, pá, pá, depois começa a morder. E quando morde, aquela ovelha que pensa que era mais forte que ele, que hace? Se huye daquela gana o terreno. Às vezes causa heridas grandes. Heridas na pelea, porque para marcar território. E o pastor tem que estar atento para separar essas ovelhas antes que façam mais dano. Depois, eu perguntei que tipo de ovelhas, como é os 3 tipos. Disse primeiro, ovelhas mordidas. As ovelhas mordidas têm heridas. Há que saná-las rapidamente. Segundo, las ovejas que muerdem. A ovelha que muerde também tem herida. Porque perguntei, Senhor, como é possível uma ovelha que muerde ter herida? Disse, sim, tem herida mais profunda que a ovelha mordida. Porque uma ovelha para morder, tem ira, tem rancor, tem raiva, há que tratá-lo. E a terceira ovelha herida, dice, a ovelha herida é a ovelha que sabe e conhece a ovelha que muerde. E não disse nada. Quer dizer, não disse nada, ou pensa que não entende nada, ele só o que sabe, todo mundo sabe. É uma ovelha que está aí, se tu diz algo, se revela rapidamente, porque comigo me habla assim, outra pessoa não. São ovelhas que há que tratar com mais forte do que a ovelha que muere todavía. Aí trabalho, irmãos. E daqui vou desenvolvê-lo pouco a pouco. Vou com o ponto número 1, que é ovelhas mordidas. Agora, as ovelhas mordidas têm que ser sanadas rapidamente. Por quê? Porque a herida, quando uma ovelha tem heridas, e se não trata, se o pastor não vai rapidamente, não, tratar essa herida para vendá-la ou poner aceite, cobrir a herida dessa ovelha, o que vai passar? Vem mosca, as moscas, não, posa a herida, traz infecções, las bacterias, microbios, las bacterias, la herida pone mal. Hay que curarlo rápido, antes que la herida se pudre. Porque cuando la herida se pudre, la seca, la sangre va y queda por fuera, parece que está seca y por dentro está podrido. Entonces hay que sanarlo rápido antes que daña. Entonces una oveja mordida se nota que se puede tratar rápidamente, porque dan cuenta que está sangrando. O pastor vai com a máquina de escanear, não? Ele quita o pelo e põe aceite, ele unge e cera e veda a herida e se acabou o problema. Se acabou o problema. Por isso que ovelhas, quando habla de ovelha, está falando de pessoas. Porque nós somos a ovelha de Cristo. Somos todos hijos de Deus. A Bíblia diz: se tu entregaste tu vida a Cristo, a creído en tu corazón que Dios resucitó de muerto, dice automáticamente Dios te da poder de ser hecho hijo de Dios. Amén. Entonces aquí todos somos hijos de Dios. Y Jesús dijo más en el libro de Juan, dice: yo soy buen pastor, doy vida por mis ovejas. Está hablar de la oveja, son personas cristianas, son creyentes. Ahora, con una persona creyente, si está comiendo otra oveja, es porque ya no es ovejas. Después llegamos ahí. Vamos com a ovelha mordida. Mas a ovelha, quando sente que está sendo mordida, ou sente a mordida, não? Quando está herida, por favor, habla com seu pastor. Habla com o pastor. Por quê? Porque se pastor, quando tu vai falar com o pastor vai sanar tua herida. Vai tratar-te. Não, porque às vezes o pastor não está assim atento a mirar a pessoa, todas as ovelhas nos dentes, não? Porque há pessoa que quando muerde, tu vê sangue nos dentes. Ou não? Se vê sangue, mas não se pode. O pastor está com outras coisas a preparar. Vai preparar comida, preparar todo. Não vai dar conta. As ovelhas que sentem mordida, automaticamente tem que acercar-se.
Amém? Disse, se você foi mordido ou mordida por alguém na igreja, ou alguém de tu redor, tu família, ou aunque não seja na igreja, tu casa o trabalho, se sente mordida, hay que hablar. Hay que hablar, hay que confesarlo a Dios para que Dios envíe medicina para tu cuerpo. Amén. Jeremías capítulo 33, versículo 6. Jeremías 33, 6. Toma um versículo, porque momento de luta, este versículo te vai ajudar. Amém. Jeremias 33, 6 diz: é aqui que eu lhe trairei sanidade e medicina, e os curarei e revelarei abundância de paz e de verdade. Quando nós sentimos mordida, buscamos a Deus. Sentimos mordido, buscamos a Deus. Deus traz medicina e sanidade para nosso corpo e disse mais, te dá abundância de paz e de verdade. Então, se Deus quer que tu dorme tranquilo, seja feliz. Aleluia. Por isso temos que confessar. Se alguém foi mordida ou mordido por um irmão, hable com os pastores, não ocultem. Não oculte tus heridas. Se tu ocultas as heridas, vai podrir. E daqui trabalho vai ser mais difícil. Às vezes há herida que tem que ser nos pés. Há que cortar os pés. Se no braço, tem que cortar o braço da ovelha. Se querem imputar, por causa de quê? Porque não curou a tempo. Mas há lugar que herida tem mordida que não se pode cortar. Há que sacrificar as ovelhas. Por isso, temos que falar para sanar a herida antes que complique. Amém? Glória a Deus. Disse, se tu hablas de tua herida ao pastor te vai cuidar-te de sanar estas heridas e te vai dar força e vai renovar tua força. Te põe um caldito ou não. Quando uma pessoa tem febre, está mal-estar, o que fazem? Um caldo de pollo, não? Le dá pastilha, se recupera. Mas se não habla, sigue comendo gamba, sigue comendo papa, sigue comendo e não recupera rápido. Mas te dá um caldo de pollo, não? Um caldo de galinha, tu automaticamente corre força. E te dá gana de comer outra vez. Por quê? Porque às vezes, quando estamos enfermos, que dá gana de comer? Se vai apetite. Por isso é que tomar um caldo. Então, para hacer isso, tu tens que falar. Glória a Deus. No livro de Salmo, capítulo 92, versículo 10, Davi era um homem que cada vez que via suas ovelhas com herida, diz a Bíblia, antes de Salmo, não? Diz a Bíblia que ele pegava as ovelhas, cuidava das ovelhas, cobria as ovelhas com azeite, ungia as ovelhas azeite, porque uma ovelha quando tem azeite, quando vem moscas, encontra azeite já não possa. E não hace daño nas heridas. Não hace daño. Então, temos que falar para pôr azeite. Salmos 92, versículo 10. Glória a Deus. Diz: pero tu aumentarás minha força como del búfalo, e serei ungido com azeite fresco. Vale. Se uma ovelha habla de suas heridas a tempo, então, o que hace, pastor? Unge essa herida com azeite e essa ovelha já não queda débil. Porque Deus mesmo vai aumentar sua força como de búfalo. Passa a ser uma pessoa renovada. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Agora, vamos à segunda ovelha. Ovelhas que muerdem. Aleluia. Ovelhas que muerdem. E porque essa aqui, se eu queria preocupar, porque meu pensamento, ovelha não mordia. Ovelha não mordia. E perguntei se ovelha morde também humano. Disse que sim. Um pastor que cuida de ovelhas tem que tomar cuidado, porque a mordedura de ovelhas tem que ir a médico rápido, urgente. Por quê? Porque clava os dentes e quando faz assim, se despedaça todo e sangra um montão disso. Aí que é urgente a médico. Por isso eu perguntei, ovelha que muerde tem heridas? Deus disse sim, porque ovelha que muerde tem ira, rancor, amargura, ódio, inveja, orgulho. Disse, uau,
Então, para morder, é porque tem algo dentro. E quando vê um rival que pensa que é mais forte que ele, ele ataca. Para quê? Para quitá-lo, para que ele se sente sempre mais forte. E glória. Essa mensagem é para todos, mas graças a Deus que aqui não temos ovelha que muerde. Glória a Deus. Mas vamos preparar nossos corações, porque às vezes pode aparecer ovelha que muerde. Por isso temos que estar atentos. Se tu vê ovelha morder, habla, pastor. Agora, ovelha que muerde, dice Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 16. Graças a Jesus. Levítico 19, versículo 16. Dice, primeiro, não andarás chismeando entre tu pueblo, não atentarás contra a vida de tu prójimo, Jeová. Só nesse versículo tem dois não. Dice, não chismeando entre tu pueblo, não atentarás contra a vida de tu prójimo. Porque o ovelha que muere está a tentar a vida contra. Está a tentar contra a vida de prójimo. Então, versículo 17. Versículo 17. Dice, não aborrecerás a tu hermano em tu coração. Racionará com tu prójimo para que não participes de seu pecado. Aleluia. Versículo 17 diz, não aborrecerás a tu hermano em tu coração, porque para morder é porque já terá tu coração aborrecido. Já teria raiva contra seus irmãos, por isso muerde. Então diz, não participeis de seu pecado. Não devemos participar. Versículo 18. Versículo 18 diz, não te vengarás, nem guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mesmo, Jeová. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus é clara, hermano. Se alguém vai morder a ti, é porque tu coração está cheio de vingança. Te quero fazer dano. Versículo Gênesis capítulo 27, 41. Mensagem é clara porque não tem muita volta. Ele é versículo conforme recebi, eu dou. Amém? Glória a Deus. Gênesis 27, 41. 27, 41. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Está hablando um exemplo de rancor. Deus disse, e aborreceu Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Por causa de qué? La bendición. Quando vi seu irmão foi bendecido por seu padre, sentiu uma raiva, um rancor, um ódio, ira. Disse, eu, quando morre meu padre, eu vou matar meu irmão. Então, se ovelha que muerde, há que tratá-lo profundamente, porque está herido, está mal. A Bíblia condena rancor, ódio, ira, amargura, considerando-lo uma atitude peligrosa que contamina o coração. Uma pessoa tem um coração contaminado de todas essas coisas, dificulta ter relação com Deus. Como vai orar? Se tem um coração herido. E também hace separar a outra pessoa de Deus. Porque, por exemplo, aí podemos dizer a pessoa, por exemplo, que muerde, ele crê que está mordendo para proteger sua área, não? A proteger o pastor, proteger outro rebanho, porque está mordendo. Mas no fundo está sendo dano. Não só outras ovelhas, também está sendo dano ao pastor de las ovelhas. Por isso há que tratá-lo.
Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Diz: mirar bem. Mirar bem. Quer dizer, presta bem atenção. Não seja que algum nos dê de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura os estorbe, e por ellas muitos sejam contaminados. Aleluia. Amargura tem raízes. E esta raiz de uma forma que contamina outras pessoas, e a pessoa perde a graça de Deus. E esse que passa a ser de estorbo. Que Deus nos ajude, Senhor. Deus nos ajude a não ser de estorbo. Porque a Bíblia diz: qual ai daquele que hace tropeçar um desses pequenos? É melhor que ata uma pedra assim de molino, disse, de molino bem grande no cuello e atirar no mar, do que tropeçar um desses pequenos. Então, se Deus nos ajude, irmãos, a não tropeçar ou ser de tropeço. Glória a Deus. E ovelha que muerde, quando tu vais chamar a atenção ou a corrigir esta ovelha, não, ele te ensina os dentes. Porque como ele te muerde, ele te ensina os dentes. Tu vai dizer: oh, não haga isso, automaticamente te ensina os dentes. Misericórdia. E tu diz: uau, e como tu vai corrigir essa pessoa? Como vai falar com essa pessoa? Se te ensina os dentes. E veja que muerde, não lhe gusta que lhe chame a atenção. A ovelha que muerde é bueno que habla com seu pastor. Diz a pastor ou pastora, disse assim: oh, me dá gana de morder outra ovelha. Habla mesmo, habla pastor, é que agora mesmo me dá gana de morder outra ovelha. Se você necessário, diz: pastor, me dá gana de morder irmão Paco. Me dá gana de morder Aurélio. Me dá gana de morrer Paqueri. E tu vai dizer, e pastor vai dizer: por que tem essa gana? E te vai ajudar, vai sanar, e quita a gana esta. Te sana. Porque se te dá gana de morder, tu tens que falar. Eu tenho isso dentro, hay que soltar, hay que morder. Ai, santo. Às vezes, quantas pessoas às vezes mostram a família que nos dá gana também de morder? Não? Nos dá gana às vezes de arrancar os dentes. Porque isso passa na família, passa também na igreja. Pessoas que têm ganas de fazer, pero hablen. Não acumula nada, porque se tu hablas, tu sana. Se não habla, vai te retener dentro. Então, quando tu atua, vai morder. Mas quando tu habla com seus pastores, o que o pastor vai ser? O pastor te dá a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, que diz? 7, 1 a 5. Mateus 7, 1 a 5. Eu sei que todos temos de memória. Vamos ler outra vez. Mateus 7, de 1 a 5. Diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque uma pessoa para morder já está sendo juízo. Já está julgando outra pessoa. Sem saber a gravidade, sem saber como começou, sem saber por que essa pessoa está sendo, tu já está julgando. Diz: não julguei para que não sejais julgados. Versículo 2. Diz: porque com o juízo com que julgas, sereis julgados, e com a medida com que medis, nos serás medido. Toda pessoa que julga, um dia será julgada. Versículo 3 diz: e por que miras a paja que está nos olhos de tus hermanos, e não echas a ver a viga que está em tus próprios olhos? Porque às vezes nós estamos a mirar o problema de outra pessoa e olvidamos nosso problema. E acusamos, estamos sempre com o dedo assim e olvidamos que tem três. Apontar nos outros. Estamos assim, e só assim, às vezes hacemos assim, não? Deus, que todo vê, e tu está apontando 1 e 3 para ti. Analisa a tua vida 1 vez, 2 vezes, 3, depois indica. E nós outros somos mais rápidos a ser assim, e para mirar nos outros mesmo não somos. Por isso, com a medida que tu medirás, também mirava os outros. Versículo 4 diz: e como dirás a tu hermano, déjame sacar a paja de tus ojos, e aqui a viga está em tus ojos.
Tu só tem uma vida grande, como tu vas sacar a paja do outro sabendo que tu tens a vida? Que Deus nos ajude a limpiar-nos. O livro do Apocalipse diz: é bom nós ponemos colírio nos olhos, não? Para limpar bem, para ver bem, depois a hora limpar os outros. Glória a Deus. Sabemos que todavía estamos em ano novo, não? Fevereiro, estamos em ano novo. É momento de preparar o coração durante o ano. Quando chegamos, já estamos preparados, porque vai haver luta, vai haver prova, vai haver injustiça, vai haver muita coisa. Então temos que estar preparados com esse tipo de mensagem. Glória a Deus. Dice, versículo 5. Dice: hipócritas, saca primeiro a viga de tus próprios olhos, então verás bem para sacar a paja nos outros irmãos. Então, antes de julgar nos irmãos, ajuda-nos, retifica-nos, mira nos outros mesmos. Por isso, ovelha que muerde tem que falar com seu pastor. Ovelha que muerde, quando peca, quer que todo mundo lhe abrace, lhe perdone, não? Ele quer que todo mundo lhe acerque, porque ele, como muerde, a gente tem que ter medo, tem que acercá-lo todo, não? Mas se outra pessoa peca, ovelha que muerde, o que faz? Muérdelo, corta-lo a perna, mata-lo, sacrifica-lo, porque não tem misericórdia. Às vezes lança também diretas e todo para danhar ovelhas caídas. Então, Mateus capítulo 7, mesmo versículo 12, diz assim: assim que todas as coisas que querais que os homens hagam com vosotros, assim também hacei vosotros com eles, porque esta é a lei e os profetas. A Bíblia diz, arriba diz, a oração e a regra de ouro. Quando tu sabes, se tu cometes um erro, quer que a gente te perdone, então tu também tem que aprender a perdonar a outros. Se tu não perdona a outro, como tu quer que te perdone a ti? Que Deus nos ajude, irmãos, a perdonar, a sanar-nos. Aprendemos a perdonar um ao outro, aprendemos a amar um ao outro, porque só assim deixamos que Deus tenha a última palavra. Deixamos que Deus tome a decisão, deixamos que Deus haga o que tem que fazer. Nossa missão é falar e orar. Não caminhamos aí mordendo todo mundo. Não haga isso. Não mordeja, irmãos. Que Deus nos ajude. E terceira herida. Terceira herida, ovelha que sabe e conhece a ovelha que muerde. Uau! Por exemplo, vou pôr um exemplo. Eu sou uma ovelha e eu sei ovelha que muerde. Eu sei que esta ovelha já mordeu Paco. Essa ovelha já mordeu Clementina. E eu sei. A lo mejor os pastores não sabem. Então, ovelha que sabe, que hace? Diz que sabe que todo mundo sabe, mas o pastor é o único que não sabe. Os pastores são os únicos que não querem ver. Assim dizem, não? Se todo mundo sabe, porque ovelha que sabe e conhece, é duro também para tratar-lo. E pus aí mesmo aí disse, é a herida mais profunda todavia. Porque é uma ovelha que está indefensiva. É uma ovelha que tu vai dizer, por que puseste pé em cima da cia? Automaticamente diz todo e tu vai descobrir tanta coisa. Tu pergunta, por que puseste pé em cima da cia? Nada mais. A ovelha, como conhece que muerde, e pensa que o pastor sabe que muerde, e ele está chamando a atenção, você vai saltar, vai pôr reverde. Por quê? Porque disse, como fulano, como irmão tal, hace isso a mim, que só pus o pé, me chama a atenção. Então, você está mais reverde, está mais podrido por dentro. Que Deus nos ajude. Se tu sabe, ou tu conhece ovelha que muerde, não guarda. Habla aos pastores. Dice, pastor, eu vi ovelha com sangue em dente mordendo o Paco.
Entonces, a lo mejor tú ves ovelha com sangue, outra ovelha vê ovelha com sangue em diante, não diz pastor nada, e o pastor tem que buscar entre ovelhas para ver quem tem sangue. Hasta que o pastor chega, a ovelha limpa a sangue, bebe no vaso de água e já está. Sangue se foi, tem que buscar a ovelha caída para tentar levantá-lo, para sanar a pergunta que passou e para restaurar esta ovelha. Então, se tu sabes e conoces a ovelha que muerde, há que hablarlo. Porque às vezes diz, ai, me dá coraje, não? Me dá coraje que eu, se fora pastor, pegava esta ovelha, arrancava todos os dentes. Não? Porque pastor parece que nem está aí. Se eu que sou eu, vejo, como pastor não lo vê? Então, a ira tuya é maior. É maior. Em vez de dizer, Senhor, ajuda-me a falar pastor, esse pastor, mira, é fácil. Pastor, mira, eu tenho ganas de pegar este irmão, arrancar os dentes, porque ele está mordendo a gente. E o pastor te vai falar, vai sanar teu coração. Vai sanar isso. Romanos capítulo 12, versículo 19. 12, 19. Romanos 12, 19. Glória a Deus. Romanos 12, 19. Santo Deus. 12, 19. Diz: não os vingueis os outros mesmos. Porque uma pessoa que sabe, não? Uma ovelha que sabe que outra ovelha muerde e não disse nada, está carregando o quê? Vingança a si mesmo. Diz: não vinguei os outros mesmo. Porque tu está carregando a vez que está sonho. Tu vai dizer, como? Isso não me cabe na cabeça. Tu começa a dar a volta na cabeça e começa a vingar a ti mesmo. Diz: amados meus, se não deixar lugar à ira de Deus, porque escrito está, minha é a vingança, eu pagarei, disse Jeová. Não toma decisões com vossas mãos. Não tomem. Busca a Deus. A vingança é de Deus. Quem comete erros, aunque nadie lo vê, Deus lo vê. Então, deixa a mão de Deus. Não toma decisão por sua própria conta. Nunca haga isso. Habla com seus pastores no que está passando. E pastores lhe vai ajudar. Lhe vai ajudar. Recorda de Judas, por exemplo de Judas. Jesus sabia que Judas ia atrair Jesus, ia enganá-lo, ia vendê-lo, como podemos dizer. Mas Jesus tinha ajuda aí com ele. E recorda quando a mulher que tinha vaso, não? Ajuda ele. A mulher que tinha vaso de abasco, quando foi derramar perfume no pé de Jesus Cristo, Judas disse como? Disse: mulher, por que hace isso? Esse perfume vale muito dinheiro. É bom venderlo para repartir aos pobres. E Jesus que disse? Automaticamente falou ajuda. Disse: pobres tendrá sempre entre vosotros, mas a mim não tendrei sempre. Agora é a oportunidade de dar a glória a Deus, dar graças a Deus com tu melhor. Com tu melhor tempo, tu melhor alabança. É o momento da glória a Deus. É o momento de Jesus, porque nem sempre terá Jesus comigo, disse. Jesus falou. Jesus não queria calhar com a ajuda. Depois disse mais abaixo, ele falou não porque amava os pobres, porque queria dinheiro para si. Então, se Judas podia dar conta, dizia assim: mira, se pobre tem sempre entre nós outros, então se Jesus vai, então Jesus é importante para mim. Eu necessito desse Jesus. Mas ele não caiu a mensagem. Não entendeu a mensagem. Isso cometeu outra coisa hasta que vendeu a Jesus Cristo por 30 moedas. Jesus sabia também, mas Jesus nunca lhe abandonou. Hasta o último momento, Jesus disse: amigo, com um beijo tu me entregas? Chamou amigo. Jesus sabia que Judas mordia, pero chamou amigo. Lo tratou com amor. Aleluia. Então, nunca toma decisões por tus próprias contas. Efésios capítulo 6, versículo 12. Versículo clave. Nunca toma decisão por tua própria conta. Por quê? Porque não temos lutas contra sangue e carne,
sino contra principados, contra potestades, contra os governadores das tinieblas deste siglo, contra as hostes espirituais de maldade em lugares celestes. Nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Nossa luta é espiritual. Nossa luta temos que fazer de rodillas, em la oração. Dizem que uma pessoa de rodillas vale mais que 1000 exércitos de pé. Recorda a história de Eliseu e Geazi, no livro de Reis. Diz que vieram tropas militares, carros de guerra para matar a Eliseu. Porque descobriram que Eliseu, cada vez que eles preparam guerra contra Israel, Eliseu profetizava, dizia: prepara-te porque tal área vai trazer guerra. Então, se militar, Eliseu chegava primeiro. Quando via a rei de Síria, eles já encontravam cercado, já perdiam a guerra. Depois disseram: não, aí há um homem. Disseram: aí é um homem que avisa o povo. Tudo que o rei habla aí em câmara secreta, ele sabe aí. Ele é um profeta. Ele que avisa o soldado, o povo, antes que chegamos, eles já estão preparados. Então disse: onde viver? Vive em Sidon, não sei onde, não sei. Vamos para allá. E prepararam cavalo de carro de fogo todo contra Eliseu. Diz a Bíblia que Geazi, quando sai afuera, mira a montanha, vê carro de exército, ele chamou Eliseu: oi, estamos mortos. Hoje não vamos escapar. Mira, carro de guerra. Então Eliseu disse: não preocupe, porque maior é que está com nós outros do que está com eles. E disse a Bíblia, disse, Eliseu orou, disse: Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja quanto está com os outros do que está aí. Quando ele abriu os olhos, ele encontrou carro, foi ángel, todo de guerra. Ele disse Eliseu: aí se agora se ele não vê. E diz a Bíblia que Eliseu saiu e falou com o exército. Disse: não está aqui, siga-me. E quando eram conta, estavam dentro de todo rodeado, cercado, porque eram cegos. Com uma oração. Quedaram cegos. E mas Eliseu disse: não o mate. Dá de comer. Comeram, beberam e regressaram à sua terra. Depois disseram: como vamos matar essa gente? Nos deu comida, estávamos aí e não nos mataram. Por isso nós temos que saber lutar, irmão. Somos carne, sim. Também somos espirituais. Diz a Bíblia que somos espirituais. Glória a Deus. Se tu vê ovelhas comendo ovelhas, corre rapidamente, diz a pastor. E o pastor vai explicar-te que ovelha não come ovelhas. Se a ovelha está comendo ovelha é porque é uma ovelha disfarçada, é lobo disfarçado em ovelhas. Porque ovelha não come ovelhas. Pode morder, pode pelear, mas não se come. Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 3. Gálatas 6. Glória a Deus. Diz a palavra: irmãos, se algum for surpreendido em alguma falta, vosotros que sois espirituales, restaurá-lo com espírito de mansedumbre, considerando a ti mesmo, não seja que tu também seja tentado. Aleluia. Dice: restaurá-lo com espírito de mansedumbre, que não seja também que tu seja tentado. Então, todos nós outros não somos livres da tentação. Todos podemos ser tentados. Todos podemos cometer erros. Todo. Então temos que ser sábios. Glória a Deus. Versículo 2 diz: sobrellevar los unos las cargas de los otros e cumprindo assim a lei de Cristo. Porque el que se crê ser algo, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aleluia. Aqui diz: quando queremos tomar a decisão com nossa própria mão, que uma decisão para ser dano, pensa que pode ser tu também. Tu tem que pôr no lugar onde dizer: se for eu, como eu gostaria que me tratasse? E daqui, tu começa a orar. Dá-me sabedoria, dá-me força como tomar a decisão. Então, tu haces com quê? Com sabedoria, com mansedumbre, porque somos espirituales. Aleluia. Romanos 15, 1 a 6. Terminamos. Romanos 15, 1 a 6.
Aleluya. Gracias a Jesús. Romanos 15 dice: assim que los que somos fuertes devemos soportar la flaqueza de los débiles y no agrandándonos a nosotros mismos. Dice: si somos fuertes, devemos soportar la flaqueza de los débiles, porque hay personas débiles e há pessoa forte. Porque ovelha, por exemplo, ovelha forte, se sabe que é forte, não vai morder outro débil, porque sabe que está forte. O que tem que ser forte? Ajudar os débiles a levantar-se, a proteger-se. Dice: se somos fortes, devemos suportar a fraqueza de los débiles e não agradar a nós mesmos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque si aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaba cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron de antes, para nuestra enseñanza, escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, vos dé entre vosotros o mesmo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que temos que ajudar-nos um ao outro, para que sejamos fortes um ao outro, unidos, unânime, uma sola voz. Glorifiquemos a Deus. Glorifiquemos a Deus todos juntos. Porque se há pleito ou há divisões, como vamos estar juntos glorificando a Deus? Ou tu está cantando, tu não vai levantar a mão, porque tu está herida. Outro orando, tu não vai orar, porque está herida. Então, se tu hablas, está sanado, quando levantamos a mão, todos levantamos a mão. Uma sola voz, adorando ao Senhor Deus, o Padre. Essa é a vontade de Deus. Há muitas heridas, hermanos. Eu disse: Senhor, quantas heridas há mais? Agora, las heridas, há muitas heridas. Hablé 3 heridas, pero há heridas que temos. Estamos heridos porque, pastor, estamos heridos por horário de culto. Às vezes tarda muito, às vezes não tarda. Estamos heridos, irmãos, são tantas coisas. Estamos heridos com a alabança. Porque canta isso, porque não hace isso, porque não hace isso. Estamos heridos com a alabança. Estamos heridos com reparto de comida. Estamos heridos porque esse huevo, porque não sei o que. Há muitas heridas, irmãos. Estamos heridos com a comida de domingo. Porque come, porque isso. Há muitas heridas. Muitas heridas, porque então temos que sanar-nos. Temos que sanar-nos, porque se nós vamos acumular essas heridas, não vai ser dano a nós mesmos. Por isso, às vezes, nos cuesta levantar a mão para orar, cantar, porque estamos heridos com a alabança. Estamos heridos até com o grupo de dança. Estamos heridos com os irmãos que estão lá. Estamos heridos porque nos criticaram. Há tantas heridas. Aí, essas heridas, agora, nossas casas, nosso trabalho, com nosso jefe, companheiro de trabalho, quantas heridas temos? É momento de orar. Diz: Senhor, sana minhas heridas. Sana minha herida, porque se Deus te sana a tua herida, tua alma é livre. Então tua alma vai alabar a Deus. Irmãos, pongamos de pé. Vamos orar. Diz: Senhor.